Glória a Deus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 5, versículos de 1 ao 16. Evangelho que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, e os versos de 1 a 16. Eu vou ler, tá? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da sua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos continuar no nosso estudo, que nós começamos pelo batismo. Acabou, né? A terceira parte, não? Passamos o batismo. Do batismo nós fomos para a tentação. Ixi, mas tô viajando. Para a tentação. E depois da tentação, agora nós vamos para o discipulado. Tentação. Amém? Mateus capítulo 5, do 1 ao 16 a gente leu. Então aqui é a fase do discipulado. Primeiro Jesus chama, depois ele leva para o discipulado, depois ele envia. Glória a Deus. Primeiro ele chama, depois ele leva para o discipulado, depois ele vai enviar. E aqui nesse texto onde a gente leu, quando fala assim que Jesus, ele discipula, a fase do discipulado não é uma fase rápida. A fase do discipulado,
ele gastou mais ou menos aqui, aproximadamente, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, ou 18 meses, ensinando os seus discípulos. Porque Jesus, ele tinha essa missão de ensinar. Glória a Deus. Se a gente lê Mateus capítulo 4 e verso 23, vou pôr aqui, Mateus 4, 23 e a parte B. Mateus 4, 23, a parte B, diz assim, ó. E pregando o evangelho do reino. E Então, no meu primeiro está ensinando. essa parte, não é a parte B, é o versículo todo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então é a parte A, não é a parte B. É a parte A. Ele percorria ensinando e pregando, porque foi uma missão que o Pai deu para ele. O próprio Pai deu essa missão para Jesus de ensinar sobre as coisas do céu. Glória a Deus. E o interessante é que Jesus, ele tinha várias formas de ensinar. Aqui, Jesus, o texto, conforme diz o texto, diz que Jesus, ele meio que se assentou para ensinar, ou se assentou para estar ensinando. Ele também ensinava andando, ensinava de cima do barco. Eita glória. Então ele tinha várias posições, assentado, em pé, andando, ele ensinava. E aqui, quando ele se assenta, isso quer dizer que ele vai falar algo muito sério. Quando ele para, ele se assenta, ali, na nossa tradução, está um monte. Mas na realidade não é um monte, é uma planície. E aí onde ele está ali para ensinar, é uma planície. Ele vai se assentar e vai começar a falar com os discípulos. E aí nós temos aqui, a primeira coisa que a gente vai ter é a palavra ensino, certo? Ensino. Ensino. Que é aquela palavra que a gente aprendeu, que é didático, didache, ou didática. Certo? Didática. O ensino tem que ser didático. Só que Jesus, ele era diferenciado. Jesus, ele era diferenciado. Por quê? Porque no seu ensino, ele usava a pedagogia. Para ensinar aos seus discípulos. A pedagogia era usada. Aqui estão os seus discípulos. Os seus alunos. Discípulo significa aluno. Por que pedagogia? Pedagogia é o ensino infantil, pedagogia. Ou começa pelo infantil. Então ele começa ensinando desde a criança. Glória a Deus. Ele tem capacidade na sua didática de ensinar desde crianças.
pequenas, até Glória a Deus. o adulto. Então, Jesus, no seu ensino, ele usava a sua didática, ele usava a sua pedagogia e usava também a sua andragogia. Tem a pedagogia e tem a andragogia. Na andragogia é o adulto. Na andragogia é o adulto. Ele vai ensinar através de parábolas. Parábolas, o que é parábolas? Parábola ele vai trazer uma narrativa, uma história, e ele vai trazer um ensino dentro de uma verdade que ele está ensinando dentro dessa parábola. Ele vai colocar ao lado. O homem era semelhante, ou algo era semelhante, então ele coloca ao lado na parábola, né? E aí, como ele vai trabalhar aqui na andragogia, ele vai pegar aqui e vai trabalhar com decisões, porque é discipulado, e escolhas. Decisões e escolhas. Leia em Mateus 7, vou colocar aqui, Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então ele não só ensinava a teoria. Se vê aí que o texto fala da prática. O que Jesus quer trazer para os discípulos nesse texto que a gente leu? Ele quer trazer a parte prática, porque agora ele já preparou e ele vai formar agora. Vai entrar no período de formação dos seus discípulos. Então, ele não pode ficar só na parte teórica. E a didática dele na pedagogia e na andragogia vai casar, porque não são só palavras, mas são ações. Isso que ele quer de mim e de você. Glória a Deus. Não só palavras, mas que a gente venha fazer isso com as nossas atitudes. Assemelhar-o-ei ao homem que edificou a sua casa na rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, e ele continuou firme. Meu Deus. Porque não só ouviu, ele a praticou. Então, são decisões que a gente toma e são escolhas que a gente faz. Então, Jesus, ele começa o seu ensino para os discípulos falando disso. E aí, eu quero colocar aqui embaixo outra palavra.
Aqui a gente tem um ensino. A gente está construindo, né? Ensino. E aqui tem aprender. Porque eles estão juntos. Eles estão juntos. Os dois, eles andam juntos. Mesma maneira que eu aprendo, eu ensino. Mesma maneira que eu vou aprendendo, eu vou ensinando. Vou ensinando e aprendendo. Então os dois andam juntos. O ensino e a aprendizagem. O ensino e a aprendizagem, eles sempre vão andar juntos. Aqui, ensinar. O que é ensinar? Você sabe o que é ensinar? Alguém sabe o que é ensinar? Alguém sabe o que é ensinar? Alguém pode dar um exemplo? Eu tenho aqui na palavra, no latim, insignare. Insignare é indicar. Insignare é assimilar. Insignare também traz o sentido de marcar com um sinal. Ó. Então, quem ensina indica, quem ensina vai assimilar, quem ensina marca com um sinal. Marca com um sinal. E quem aprende? Aprender no latim, aprender, aliás, eu inverti. Aprender é segurar na mão. Achei que eu tinha invertido, mas eu não inverti não. Aprender é segurar na mão. Aprender. Aqui você vai colocar um E, que é a palavra do latim. Aprender significa segurar na mão. Por quê? O ensino, ele vai ter um conteúdo. Todo ensino vai ter um conteúdo para ser ensinado. Vai ter um instrumento, um objeto de estudo. Certo? Então, para assimilar, você vai ter que pegar esse objeto de estudo, esse instrumento de estudo e se apropriar dele. É a prática. Se apropriar é a prática. Aí eu volto nos nossos tempos de infância. Por quê? Você lembra como você andou de bicicleta a primeira vez? Alguém pegou na sua mão. Alguém pegou na sua mão, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez um amigo, pegou na sua mão, andava de rodinhas ainda para não cair, e aí você foi andando de bicicleta, caía aqui, levantava, mas eu vou me apropriar do instrumento, vou me apropriar do objeto. Até você ir andando de bicicleta, aí vai tirando as rodinhas, vai pedalando, e aí você se apropriou do seu instrumento. Quando você se apropria do instrumento, você começa a praticar aquilo que você aprendeu. Então o ensino de Jesus era tremendo. O ensino de Jesus, ele pegava o homem e ia lá no intro da alma. Né? Essa palavra é evangelista. Intro da alma. Ele ia lá dentro do homem e as palavras dele causavam tanto impacto, mas tanto impacto, que as pessoas que ouviam eram confrontadas e tinham essa decisão de mudar e tomavam essa escolha de se apropriar daquilo que Jesus estava falando para começar uma nova vida. E agora ele vai começar uma nova trajetória com os seus discípulos. Então, ele se assentou ali na planície para começar o seu ensino. E aí quando a Bíblia fala assim, ó, ele abriu a boca, ele se assentou
ele vai falar algo de extrema urgência, vai falar algo de suma importância. Aí quando ele abre a boca para falar, tem uma redundância no texto. Porque o texto está assim, na revista corrigida está assim, e abrindo a boca dizendo. Mas ele está abrindo a boca? Abrindo a boca dizendo. Ele está falando assim que ele vai tirar de dentro dele algo para ensinar para aqueles discípulos naquele momento. E aí o ensino dele, quando ele começa falando assim, bem-aventurado. Meu Deus, eu vou apagar aqui essa primeira lousa para nós entrar na palavra bem-aventurado, tá? Amém. É tudo bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Está tão lindo hoje, mestre. Ô, glória, são seus olhos. Tudo explicadinho nos mínimos detalhes, né? Que é bom. Bom assim. Então, quando ele começa a falar, capítulo 5, verso 3, quando ele passa a ensinar, dizendo, ele vai falar, bem-aventurados. Eu vou colocar com um asterisco aqui que é importante. Bem-aventurado. É forte. Bem-aventurado. Mas quem são os bem-aventurados? Qual que é o significado? Qual que é a etimologia? No grego, é Macários. Macários significa feliz ou abençoados. Vou esperar você anotar. Coisa boa é anotar, né? Coisa boa é anotar. Se a gente confiar na nossa capacidade de mente. Macários, M-A-K-A-R-I-O-S. Macários. Feliz ou abençoado. É basicamente aprovado. Basicamente aprovado. Ou ter aprovação. Né? Paulo se considerava, né? Sim, ó. E na carta de Romanos, capítulo 16, ele fala que tem um irmão que é aprovado no Senhor, né? E ele mesmo se considerava. Aprovado é abençoado, demais. Meu Deus do céu. Feliz. Né? Na palavra, usando a etimologia da palavra. Então, Paulo se... Meu Deus. Meu Deus do céu, gosto demais. Feliz por Macários. com Cristo. Feliz. Nós vamos chegar lá, feliz. Então, ser abençoado. Quando eu sou abençoado, eu tenho a aprovação, meio que uma aprovação divina. Quando eu sou feliz, sou bem-aventurado, Deus está me aprovando, sou feliz, sou abençoado por Deus. Então a palavra ali, a etimologia é Macários. Vamos falar de 3? 1, 2, 3. Macários. De novo, 1, 2, 3. Macários. Você é Macários. Você é Macários. Você é Macários. Eu sou Macários. Eu sou um bem-aventurado. Glória a Deus. Nós somos bem-aventurados.
Agora a gente vai continuar o texto para ver se a gente vai querer ser, depois que a gente falar o texto, se a gente vai querer continuar sendo um bem-aventurado. Aí vai falar assim, ó, no meu texto está, os humildes de espíritos, porque dele, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá em Isaías 57 e 15, em Isaías 62 e 12, está aí, missionário? Isaías 57, que eu vou falar só dessa palavra, porque ele vai colocar a palavra humilde e a palavra pobre. Né? Nas traduções eles vão usar essa palavra aí, humilde e pobre, mas quer trazer, basicamente, ele quer trazer o mesmo sentido, tá? 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aí está contrito, né? No outro está humilde, tem uma tradução que está humilde. Tá? Viu no Isaías 66 e 12. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre os joelhos vos apagarão. 66:12. Isaías? É. 64, perdão. Contar-te-ia tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligiria tanto? Não, né? 64, 65. Belém. Eu perdi isso daí. Amém. Mas está falando sobre a palavra humilde, tá? Palavra humilde. Aí fala, bem-aventurado os humildes de coração, ou os pobres de coração, certo? Sim. Quando ele vai falar dos pobres de coração, no pobres aí tem 3 palavras. 3 palavras para pobre. A primeira palavra é Itojós. Itojós. Segunda é Pênis. Penés. E a terceira é Penem. Aqui ele vai falar dos níveis de pobreza, certo? Níveis de pobreza. O Penem é um homem que tem que trabalhar para ganhar a sua vida. É um homem que tem que trabalhar, esse terceiro aqui, vou de baixo para cima. Ele trabalha
sustenta. Vou colocar aqui. Ele próprio se sustenta com o seu trabalho. Com o trabalho das suas mãos, ele consegue trazer o seu sustento. O Penny, com o trabalho das suas mãos, ele consegue o seu sustento. Esse daqui é o operário, Penny, o operário. É o operário. É o operário que trabalha também. Beleza. É o operário que trabalha, só que não tem sobra. Um consegue se sustentar. E o outro, o que consegue sustentar, pode até ter sobra, pode até comprar algo e esse algo ser a mais na casa dele. Esse daqui não, esse daqui não tem sobra nenhuma, não tem sobra de nada, não sobra nada. Só vai ali por nosso de cada dia. Certo? O por nosso de cada dia, a quantidade, a providência para aquele dia. Aí a terceira palavra, que é a primeira de cima para baixo, né? É a pitojós. Aqui é como se fosse miséria. É a pobreza absoluta. Mendigo. E aí, qual dessas três aqui ele está dizendo? Porque ali fala de falência espiritual, de pobreza espiritual. E qual que ele está falando? E essa pobreza não é de dinheiro, né? Porque aqui tem, não é financeiro, não é material. Eles estão aprendendo. Então, ele está dizendo assim, ó, para caminhar comigo, tem que ser pobre, tem que ser humilde de coração, porque dos humildes, dos pobres, é o reino de Deus. Ou seja, para caminhar comigo, para vocês caminhar comigo agora, vocês vão ter que ser dependentes. Vocês vão ter que caminhar comigo na dependência de Deus, na dependência do Pai, né? Porque fala da nossa miséria, quando a gente encontrou com Cristo, fala da nossa pobreza, da nossa falência espiritual, quando a gente começou a caminhar com Cristo. Aí a gente passa a caminhar com Cristo, agora a gente passa a depender de Deus, depender do Pai. E aí eu vou dar uma acelerada, aí vai para o segundo. Bem-aventurado os que choram. Vou dar só uma pincelada, tá? Aí eu vou colocar aqui, número 1. Número 1 foram os pobres, né? Vou colocar aqui, número 1, os pobres. Aí número 2, os que choram. Número 2 são os que choram. Porque o choro, ele revela algumas coisas para nós. Bem-aventurados, 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados
os que choram, porque serão consolados. O choro, ele revela algumas coisas para nós. O choro na minha vida e na sua vida, ele revela algumas coisas. Qual coisas que ele revela? O choro vai revelar quem você é. Você já pegou essa mensagem aqui. Eita glória! O choro vai revelar quem eu e você é. Na hora da situação do choro, ele vai revelar se eu e você é fraco, se eu e você é forte, se nós somos obedientes ou não. Então o choro vai revelar essa primeira atitude nossa, o choro, certo? A segunda que o choro vai revelar é as pessoas que estão conosco. O choro, ele revela quem está comigo e quem está com você verdadeiramente. Porque tem gente que está com a gente só na hora do churrasco, só na hora da pizza, só na hora do passeio, só na hora do lazer, mas não está na hora do choro. Sexta-feira eu vi isso. Para de graça agora. Só está na hora da bonança. Né? Então o choro vai revelar. Quando você está numa situação difícil, vai revelar os que estão e os que não estão com você. Então o choro revela isso para nós. O choro, ela também revela a dimensão do consolo divino. Porque vai falar assim, bem-aventurados que choram, porque encontrarão consolo. Bem-aventurados que choram, porque encontrarão consolo. E a palavra para consolo ali, a palavra para consolo ali é paracletos. Meu Deus, oh glória, exaltado. Santo Espírito maravilhoso. Consolados aqui, é paracletos, não, é paracaléu. Paracaléu. Paracaléu significa chamar para o meu, chamar para o lado, convocar, dirigir-se à fala, recorrer, apelar para o que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto, instrução, admoestação, exortação, rogar, solicitar, pedir, esforçar-se para satisfazer de forma humilde e sem orgulho, consolar, encorajar, fortalecer pela consolação, confortar, receber consolação, ser confortado, encorajar, fortalecer, exortando, confrontando, encorajando, instruindo e ensinando. Paracaléu é uma das palavras para paracleto. Paracleto, consolador. E quem é o consolador? Espírito Santo. Então os que choram serão consolados por quem? Pelo Espírito Santo. Os que choram serão consolados pelo paracleto divino, pelo próprio Espírito Santo. Então ele vai revelar algumas coisas. Então ele vai revelar também o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. As minhas mazelas, minhas tristezas vão ser reveladas ali, né? Porque a gente já trabalhou acerca do choro do Judas e acerca do choro, um exemplo, né? Do Judas e o choro do Pedro. O Pedro chorou amarguradamente e o Judas não. Então, nos choros do Pedro, houve o arrependimento genuíno. Então, o choro revela isso. Eu vou repetir, não vou colocar, só vou repetir. O choro revela quem nós somos, fracos, fortes. O choro também revela as pessoas que estão conosco. O choro revela as dimensões do consolo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o choro revela o arrependimento genuíno. Para andar com Deus, tem que se arrepender verdadeiramente.
Não é o fato de eu e você estar caminhando com Deus. Não é o fato de eu e você estar seguindo Jesus, sendo discipulado por Jesus, que eu e você não vai pecar. O pecado, a gente já disse, é um acidente na vida do crente. Mas aí nós temos que nos arrepender. E arrepender genuinamente. E às vezes a gente chora. Né? A gente chora. O choro vai revelar. Se for o remorso, está gravando agora, ou se for o arrependimento. Jesus. Glória a Deus. Então o choro vai revelar essas coisas. Qual que é o próximo? Bem-aventurados os mansos. Eita, glória. Eita Deus, eu te adoro. Aleluia. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. Meu Deus do céu. Isso aí serve para mim, não. Como que Jesus fala? Isso aí não é para mim, não, Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso. Aprendei de mim, que sou manso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É difícil, mano. Essa parte do ensino de Jesus é uma das partes mais difíceis do Evangelho. Uma das partes mais difíceis do Evangelho. Então aqui, nós vamos colocar aqui 3 tipos de pessoa. Certo? O avarento. Se essa for a luta da pessoa. Tem gente que a gente olha e fala, meu Deus, eu não consigo. O generoso. Falando do nosso, tá? E 3, o esbanjador. O avarento, o generoso e o esbanjador. 3 tipos de pessoa. A palavra aqui, nessa daqui, a palavra é praotes. Certo? Que vai falar do tipo de mansidão. Por exemplo, ó. A gente vai se zangar na caminhada. Não vamos? Vamos. Nós vamos se zangar na caminhada. Mas se eu me zangar, o avarento, ele gasta muito ou gasta pouco? O avarento gasta pouco, o avarento não gasta. Certo? O generoso, ele é aquele cara que é equilibrado. Ele sabe guardar, sabe administrar. Se alguém precisar, ele sabe ajudar, ele vai ter. Ele é o generoso. O esbanjador, ele vai pegar e vai esbanjar, vai gastar tudo. No gato. Vai gastar tudo, né? Então, quando eu me zangar, eu não posso ser igual ao avarento e não posso ser igual o esbanjador. Eu tenho que ser igual ao generoso. Porque eu vou me zangar. De um jeito ou de outro, em alguma situação da minha vida, eu vou me zangar. Eu não posso ficar muito zangado, passar da conta de zangado, e tem situações que eu não posso ficar pouco zangado. Tem que saber ser esse ponto aqui, equilibrado. Mas não era disso que Jesus estava falando. É só um exemplo. Sim. Não era disso que Jesus estava falando. Estou seguindo só aqui um exemplo. A palavra que Jesus estava falando era essa daqui, ó. Porque tem 2 palavras para manso. Tem 2 palavras para mansidão, para manso. Uma palavra é que vai trazer sentido. A outra palavra é praus. P-R-A-U-S. Praus. E o que é praus? Vou colocar aqui, ó. Instintos
instinto, paixões, impulsos. Instinto, paixões e impulsos. Então Jesus, ele não estava ensinando o praotes, no sentido financeiro. É só um exemplo. Sim. Ele estava ensinando o praus. O praus fala dos instintos, das paixões e dos impulsos. O bem-aventurado, ele vai ter o controle sobre os instintos. O bem-aventurado, ele vai ter o controle sobre as paixões. O bem-aventurado, ele vai ter o controle sobre os impulsos. Ele é o praus. O bem-aventurado é o equilibrado. Não ouvi nenhum glória a Deus, não ouvi nenhum aleluia, ninguém saiu no manto. Desculpa, o bem-aventurado ou no caso os mansos? Sim, os mansos. Os mansos. É. Não é por isso que eu não fiquei naquela. Né? Então, mas é a continuação do texto, né? Bem-aventurados mansos. Sim, eu falei os dois juntos. Sim, entendi. Os mansos, certo? Então, eles sabem se controlar na situação. Você está falando com ele acerca justamente aquilo que difere o humano do animal. O animal é irracional, então ele age por instinto, ele age por impulso. Esse é um animal, ele é irracional. Mas o ser humano, e principalmente que vai caminhar com Cristo, ele professa uma fé racional. Sim. Então ele é alguém que se conhece, ele busca o autoconhecimento, ele sabe quais são as suas limitações, e aí ele consegue encontrar temperança e domínio próprio. Aí Jesus está falando disso. Vocês não vão seguir instinto porque vocês não são animais, vocês não são irracionais. Vocês são racionais, então vocês não, ainda que vocês tenham, sintam, né? Porque a palavra também diz assim, ireis ou não pequeis. Então, nós vamos sentir, que nem estava falando no exemplo, né? Em determinadas situações não tem como. Se for tristeza, é tristeza. Se é hora do luto, vamos chorar junto. Se é sorrir, vamos sorrir junto. Mas não tem equilíbrio. Se eu sorrir no velório, não tem como eu ficar chorando, não tem que viver numa festa. Sim. Então, o bem-aventurado, o manso, é aquele que aprendeu a dominar-se. No caso dessa mansidão aí, pode-se também colocar como domínio próprio. Sim, mas não quero ir já tão assim, não é? É como se fosse assim, é como se eu olhasse para mim e tivesse humildade mesmo, de reconhecer que eu preciso ser tratado nisso. Sim. No caso, eu tenho que ser manso nessa situação. Você vai perceber porque vai causar um constrangimento em você mesmo na situação. Entendi. Acontece várias vezes com a gente. Hoje aconteceu comigo isso. Putz, só Jesus. Só Jesus na causa. E para ajudar, tinha acabado de orar. Jesus, meu Deus. Não vigiei e só orei. Só que Jesus, ele é o verdadeiro domador de pedra seu pai, irmão. Certeza. Ele domou o gadareno, o endemoniado em Gadara, domou ele, né? Está lá no texto, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Domou Paulo também. Domou Paulo também à beira do caminho. Domou Paulo com o aguilhão estava picando. A palavra, né? O aguilhão da palavra, o aguilhão do Espírito Santo, que já... Não deixa de ser, né? Também a palavra. Né? Que já pegava, sim. Já pegou a consciência de Paulo ali, já era. Se ele pegar a minha consciência, a sua consciência já era. As bem-aventuranças também pode ser uma marca para mostrar uma pessoa que está se convertendo a um verdadeiro cristão também, né? Sim. E é muito fácil de dificultar. É complexo, mano. Complexo. Por que eu estou trazendo esse ensino, esse estudo? Tanto para a gente que já caminha, como para quem está começando a caminhar agora. Porque às vezes a gente pulou essa parte. Não, vixe, isso é doido isso aí, meu. Né? Porque às vezes a gente pulou essa parte. Acho que é o D.A. Carson que fala que todas as vezes que ele estuda essa passagem,
extrai algo novo, extrai algo diferente na vida dele, na vida prática. Sim. Porque é confrontante, né? Demais. Muito. Amém? Vamos pro próximo? Qual que é o próximo? Os mansos, agora os que têm fome e sede de justiça. Fica perto. Glória a Deus. Aí. Aleluia. Mateus 5:5. 5:5. Mateus 5:5. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. 5:6, né? 5:5 foi isso. É o 4, fome e sede. Por quê? Tem que ter fome do pão, sede da água. Se ele for comer o pão, ele tem que comer o pão inteiro. Se ele for tomar água, ele tem que tomar o jarro de água inteira também. Tem que comer o pão inteiro e tomar o jarro de água inteiro. Porque Jesus está ensinando assim para eles. Você não pode, quando você for fazer a justiça, ser parcial. Na justiça você não pode ser parcial. Você não pode julgar pelo lado do interesse. Ou aquilo que beneficia. Tem que ser a justiça total. A justiça completa. E a justiça absoluta. Que às vezes a gente quer se favorecer, né? Ou a gente quer fazer justiça, julgar de uma maneira e quando é para o nosso lado, quando é na vida da pessoa, eu quero cobrar mais. Eu quero ser mais severo. Mas na minha eu não quero ser severo. Então a justiça ela tem que ser parcial. Para todos nós. Imparcial, isso. Tem que ser imparcial. Boa. Vou passar para o outro. Os misericordiosos. Misericordiosos. Os misericordiosos, eles alcançarão 5:7. Alcançarão misericórdia. Misericordiosos alcançarão misericórdia. Vou pôr aqui a palavra. A palavra é deixa eu ver se é assim mesmo. Aqui é o E, tá? Aqui é o E. É assim mesmo. O E e aqui é um H. EDH? É C-E. Não. C-H-E-S-E-D-H. Perdão. Ela lê recebe. Recebe. Que ali é o re. Recebe, né? Recebe. Ó, é a capacidade de eu olhar com os olhos de outra pessoa. É a capacidade de eu pensar com os pensamentos de outra pessoa. E a capacidade de eu sentir com o coração de outra pessoa. Eu me ponho no lugar dela. Você se coloca no lugar dela. Fala de íntima compaixão. Jesus não fala de íntima A compaixão. palavra está no hebraico, né? Tá no hebraico.
Fala isso também, né? Que fala isso também. É, senão o povo É vai verdade. pro grego lá e se No hebraico, verdade, no hebraico. No hebraico. Isso é porque eu já preguei. Hebraico. Igual? Já. Porque no grego ela traz no sentido de graça, né? Isso. De graça. Charis. Isso. Charismata. Charismata é dom, né? Traz um sentido de charis. Então, é como é aquela palavra? Você se põe no lugar da pessoa? Empatia. Empatia. Como se fosse uma empatia. Porque tem as pessoas que elas são boas, as pessoas que são boas, que agem de misericórdia, e só que as pessoas são ruins, que não tem misericórdia nenhuma, Sim. que não está nem vendo, não pode de misericórdia. E Deus, Ele é especialista, Jesus é especialista de colocar um campo missionário. Por exemplo, por que tem pessoas, vamos supor, uma pessoa é cega, uma suposição, tá? Exemplo, uma pessoa é cega, aí você passa pela pessoa, você vê o olho da pessoa daquele jeito, e você... A misericórdia bate na hora, né? Na hora, a íntima compaixão. Você já quer pegar se você for misericordioso, você já quer pegar, ajudar a atravessar a rua. Se você vê alguém de cadeira de roda, já quer ajudar, né? Mas tem pessoas que não querem ajudar. Tem pessoas que não querem ajudar e não estão nem aí, não tem misericórdia. Por exemplo, vamos lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16. Aí, Deus coloca essas situações para a gente se compadecer, para a gente exercitar essa misericórdia, para a gente se colocar no lugar de outra pessoa. E aí Deus é especialista, 16. Deus é especialista em colocar o campo missionário perto de nós. 16 e 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Segura aí, Diaconisa. Ele era rico e vivia regalado esplendidamente. Ou seja, ele tinha muita condição financeira. Ele era abastado. Isso já dava para ver pelas suas vestes. As vestes que ele vestia era linho finíssimo. E o linho finíssimo tem toda era reis, esse tipo de pessoa assim que tinha bastante condição para usar esse tipo de roupa, esse tipo de tecido, né? Continuando. Pode ir. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que fazia cheio de chagas. Segura. Jazia cheio de chagas. Vai no restante do versículo. A porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, ele não tinha o que comer e comia o que caía da mesa do rico. Cheio de chagas, e o que o cachorro fazia na chaga? E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, a hora que o cão tá lambendo a chaga dele, é a hora que ele vai ter um alívio. E o cara entrava e saía de casa. E passava direto por ele. Coisa, hein? Entrava e saía. E nada. Continua. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado por quem? Pelos anjos.
para o seio de Abraão, e morreu também um rico, e foi sepultado. Continua. Até o 24. E no Hades ergueu os olhos. Na minha tradução está no inferno, que é aquela repartição que a gente faz, né? Que tem o seio de Abraão, que é a parte alta, lugar de consolo, o Hades, que é a parte baixa, que é um compartimento, lugar de tormento, e no meio o poço do abismo. Por isso que ele olha de baixo para cima, vai. Ergueu os olhos estando em dormir, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem o quê? Misericórdia. Agora ele pede. Agora ele quer misericórdia, mas ele entrava e saía de casa e não teve misericórdia. Ou seja, quem tem misericórdia vai alcançar misericórdia. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque. Tá ótimo, até o 24, tá ótimo. Ou seja, agora ele está sendo atormentado. O Lázaro, ele estava lá fora e o que refrescava ele era a língua do cachorro. E agora ele quer que molhe a ponta da língua dele para que ele seja refrescado. Só que a diferença é o lugar, agora ele está no inferno. Agora não tem mais como ele voltar atrás, mas ele quer voltar atrás. Qual é o aprendizado que a gente tem que ter? O que a gente tem que fazer agora. Glória a Deus. O que a gente tem que fazer agora. Depois vai aparecer lá no texto que ele quer pregar para os irmãos, né? Quer pregar para os irmãos, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Faz agora o que você tem para fazer. O que nós tivermos para fazer, a gente tem que fazer agora. A gente não pode deixar o tempo passar. Não pode. Se for para pregar dentro da sua casa, prega agora. Se for para falar do amor de Deus para alguém, fala agora. Não deixa para depois. Amém? Amém. Glória a Deus. Se for para agir de misericórdia, age de misericórdia agora. Esse ensino vem para nos confrontar, né? Porque às vezes a gente até tem uma condição, a gente fala, não, por exemplo, a gente passa no sinal, é para usar droga. Meu Deus do céu, isso me dói, mas às vezes é mesmo. Às vezes você vê a condição que a pessoa está ali, a pessoa já está para lá de pagar. E às vezes não, e às vezes a gente tem. Então essa palavra vem para confrontar nós de uma maneira, né? Então Jesus estava falando para os discípulos que eles tinham que agir de misericórdia. O 5:8 agora, vamos no 5:8. Os limpos. Meu Deus. 5:8. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração. Vamos lá, Jeremias 17:9. Vou colocar aqui Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Coração é o quê? Enganoso e perverso. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e também as blasfêmias. E aí, Romanos 2:5. Não, Romanos 2:5. Mas, segundo a dureza do teu coração, impertinente, estourarás para a ira. Em ti, o dia da ira e o dia da manifestação haverá para ti juízo de Deus. Romanos 2:5?
Mas segundo a dureza do teu coração. A dureza do teu coração. Teu coração é da onde provém vários tipos de perversões, coração enganoso, e o coração também ele é duro, né? Aí tem essa palavra aqui, casalos. E essa palavra aí por exemplo, se a roupa está suja, vai lavar, vai ficar limpa. Se eu pegar o trigo, peneirei o trigo, saio a casca, peneirei, está limpo o trigo. Mas aí essa palavra fala, nosso coração, ele não pode ter mescla, não pode ter adultério no nosso coração. Não pode ter algo adulterado no nosso coração. Leia o Salmos 24, a gente está agora, Salmo 24, verso 3. Varão. Tá doendo, varão. Tá doendo, não, rapaz, isso é bom. Não, coisa boa. Coisa boa é doutrina, né? Mas moda, gente. É o peixe, né, varão? Estúpia. É o peixe. Tem o peixe e tem o pão. Se for só pão, a gente incha. Né? Aí tem que ter o peixe, que o peixe tem espinha, aí fura. Aí furou, murchou, opa, coloca nós no nosso lugar, né? Coisa linda. Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 73, Salmo 73, funcionário? Salmo 73. Porque se a gente for limpo de coração, a gente pode, por exemplo, uma vez eu estava conversando com o pastor Edilson, estava conversando numa situação com o pastor Edilson. Aí o pastor Edilson falou assim, sobre pregação. Sobre pregação? Eu estava conversando com ele sobre pregação. Aí ele falou assim, eu falei, acho que às vezes eu sou muito pedrão, eu só vou na exortação. E parece que, eu estava pedindo uma instrução para ele. Sim. E parece que a igreja, né, não lá na Poder de Deus na Terra, mas aonde eu estava pregando, parecia que a igreja não recebia. Aí ele falou um negócio que foi libertador para mim, varão. Foi libertador. Ele falou, varão, se você estiver limpo de coração, se o seu coração estiver limpo, o seu coração estiver purificado, você pode pregar a palavra que for. A palavra que Deus te der, seja exortação, seja não, seja dura, seja não, você vai ficar tranquilo. Você vai pegar sua cabeça, vai colocar no travesseiro de boa. Foi libertador para mim, mano. Foi libertador. Então, foi na veia, mano. Foi na veia. E aí eu carrego comigo, né? Eu queria mandar você pegar uma mensagem mais. Vai devagar, o povo já sofre. Ele falou, se o coração estiver limpo. Que ele, né? Não fala. Se o seu coração estiver limpo, vai que vai. Foi bem. Vai que vai. Ou seja, já veio aquela análise na hora, né? Onde eu estou errando? Onde eu estou errando? E aí foi libertador para mim. Muito, muito forte. 5:9 é a sétima. Os pacificadores. Salmo 73, não leu? Não leu? Eita! Então vai. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e também para com aqueles que são limpos de coração. Filhos de Deus. Então Deus é bondoso para aqueles que são limpos de coração. Então, se nós entramos aqui com alguma sujeirinha no nosso coração, Deus está passando aqui nessa noite e está limpando aí
toda a sujeirinha que fica no nosso coração, né? Às vezes fica resquício, às vezes a gente se magoa por besteira. E aí fica no coração, às vezes não quer falar, às vezes acontece, né? Muitas coisas. E aí? Alguma situação, do jeito que o presbítero está falando que aconteça, que me magoou. Eu perdoei, mas eu não quero mais aquela pessoa perto de mim. Um resquício espiritual. De não querer perto né? De não querer perto porque assim, a senhora perdoou, certo? Mas a pessoa vai passar perto da senhora. Já não querer perto é porque tem alguma coisa. No caso não perdão, é um cargo de consciência, né? Porque está longe, não congrega, não é da igreja, são coisas totalmente diferentes. Foi uma mensagem que machucou. Então, se a senhora eu está mando mensagem todo dia, eu mando mensagem, retribuo tudo, mas vai ser difícil ela sentar na mesma mesa que eu. Vocês já colocaram uma frase e colocaram assim: perdoar foi um rapaz que colocou no WhatsApp, perdoar não é confiar mais. Aí eu pus embaixo, então não é perdão, é encargo de consciência. Não é perdão. Porque Pedro fez o que fez e Jesus foi lá buscar ele para andar do lado dele. Sim. Mas eu vou tirar a frase aqui então. Falei, a minha visão, né? Se for pela visão bíblica, humana, a gente vai mesmo, ó. Já perdoei, você vai lá pro outro lado. E perdoar é difícil. Perdoar é um trabalhar de Deus na nossa vida. Verdade. Isso, né? Então é só através É 70 vezes 7, né? Na realidade, não está ensinando o tanto de vezes que deve perdoar. Está ensinando lá que o perdão é infinito. Não é matemática. O número 490 você vai perdoar. Senão, nós já tínhamos sido fulminados. Verdade. Né? Verdade. E aí, Estou em dívida, então. Então, continua olhando a situação, Diaconisa. Como a gente disse, é um trabalho de Deus, orar e trabalho de Deus. Continua orando e aprendendo da palavra. Porque a gente aprendendo com Cristo, Mateus 18. Mateus 18 vai ensinar. Fica para a senhora lei de lição de casa. Se precisar, eu estou aqui, mas eu ia até lá ser Mateus 18. Para perdoar igual Cristo perdoou. Não é fácil, não estou falando que é fácil. Mas é o nosso exemplo. Nosso maior exemplo de perdão é Cristo. Né? Deus. 5:9. Pacificadores. Eita, glória. Meu Deus do céu. Jesus estava ensinando para os discípulos ali que eles iam levar a paz e que eles iam ser instrumentos de paz também. Porque gente atribulada era o que não ia faltar na caminhada. Tanto na deles como na nossa. É só na minha que vem alguém tirar minha paz. Querer tirar minha paz. Só que nós, como discípulos, nós somos aqueles que vão levar a paz. Os pacificadores. Provérbios aqui eu vou ler. Provérbios 15, 1. Eita, meu Deus do céu. 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E Gotino, está bem? O Gotino fala isso aí todo dia, o Gotino. Gotino é da Universal, vai. Meu Deus. Porque Cristo, o maior mensageiro da paz. É o príncipe. O príncipe da paz. Boa. Príncipe da paz. Ele sofreu tudo que sofreu. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, Lucas 24, 36.
Quando ele apareceu, o que ele disse? Paz seja convosco. Coisa linda, hein? A Universal fala, tá na guerra? Tá na guerra? O maior mensageiro da paz, o príncipe da paz, que vai ensinar eu e você a ser pacificadores. Eu costumo dizer que tem gente que vai apagar o conflito com gasolina. Eita, Jesus. Ou com álcool. Tem gente que quer, não vou resolver, vou apagar. Em vez de pegar alguma coisa para apagar mesmo, vai pegar a gasolina, apagando. Só que nós, como discípulos, Deus quer isso de mim e de você, que a gente leve a paz, que a gente seja instrumento de paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Aquela paz que eu e você a gente não entende. Porque ela excede o nosso entendimento, ela ultrapassa o nosso entendimento. Essa paz aí que nós temos que levar. Agora eu vou fazer um resumo ali do 10, verso 10, verso 11. E nós encerramos. Beleza. Por hoje. Amém. 5:10. Leia, diaconisa Fernanda. 5:10 e 5:11. Mateus capítulo 5, verso 10 e verso 11. Bem-aventurado. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Agora abre aí 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3 e o verso. Eu vou abrir. E o verso 12, 13. 1 Pedro capítulo 3. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, Opa. em que habita a sua justiça. 1 Pedro capítulo 3. Foi Primeira bom, Pedro. mas foi bom, né? Foi, Nós aguardamos. foi essa daí. É. Deu para dar uma animada? Vou ler aqui, o missionário. Vou ler aqui. Aí você abre aí no 4:12, tá? Ora, quem é que vos maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa paciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Agora leia 4:12. Lembrando que esse sofrimento e essa perseguição não é alguém falar mal de você na igreja ou fora da igreja.
não é picuinha aqui da igreja, não é esse tipo de coisa. Perseguição é igual vai ter no dia da grande tribulação. É desse tipo de perseguições que a Bíblia está falando. Né? Quando vós for perseguido pelo nome de Cristo, quando eu e você não puder andar com a Bíblia debaixo do braço, quando eu e você não puder falar do amor de Cristo, aí é perseguição, que alguém quiser arrancar nossa cabeça, alguém quiser matar nós, aí é a perseguição. Né? 4:12. Amados, não vos estranheis a ardente prova em que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Glória a Deus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados em Calma aí. sois. Deixa eu ler aqui na minha tradução. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vai o 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por esse nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, semana que vem, a gente vai dar continuidade. Quando a gente é perseguido, Não te envergonhes, Timóteo. a gente tem a oportunidade. Vou encerrar com essa fala aqui. Quando a gente é perseguido, a gente tem a oportunidade de demonstrar lealdade a Cristo. A gente tem a oportunidade de transitar pelos mesmos caminhos que os profetas, os santos e os mártires também transitaram. E a gente também vai preparar o caminho para aqueles que vão vir. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia.